Saúdo meus irmãos com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, eu estou muito feliz, meus irmãos, de estar aqui mais uma vez na casa do Senhor, glorificando e exaltando o nome dEle. Mais uma oportunidade de estar aqui junto com a minha família. Confesso que eu estou muito feliz mesmo por essa oportunidade. E eu estou aqui debaixo da bênção do meu pastor. O pastor Samuel falou que essa aliança foi Deus que fez entre nós dois. E eu estou muito feliz pela vida do pastor Samuel, por esse convite, pela vida dos obreiros, todos os obreiros, pastor Rafael e o demais. Eu fico muito feliz. E foi me direcionado para me falar uma palavra para a família. E Deus colocou algo no meu coração. E eu gostaria de compartilhar com os meus irmãos. Por favor, abre a tua Bíblia em Lucas 15. Nós vamos ler o versículo 31. Eu glorifico a Deus. Eu sinto a presença dEle aqui neste lugar. Ele é fiel para cumprir a palavra do Senhor. O Evangelho de Jesus escrito por Lucas 15, versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Pode se assentar em nome de Jesus. Nós estamos diante de uma palavra que o Senhor Jesus, é uma história que Ele fala. Na verdade, Ele fala, são 3 parábolas. Ele fala sobre a ovelha perdida. Em seguida ele fala sobre a dracmas. E depois ele fala do filho pródigo. E Jesus começa a narrar uma história. Jesus começa a falar uma história. Aquele povo começa a se reunir diante de Jesus. E Jesus começa a falar sobre o filho perdido. O que me chama a atenção nesse texto, quando Jesus começa a falar sobre aquele povo, porque Jesus, quando ele fala, a palavra dele, ele confronta dentro da nossa alma, muda a nossa história, e a gente começa a raciocinar. E Jesus começa a falar essa parábola sobre um filho pródigo, que tinha um senhor, um homem, que tinha 2 filhos. E o mais novo, ele pede a tua parte, e o pai, ele reparte a tua fazenda entre os 2. O texto não diz que ele vendeu a fazenda, mas diz que ele pega uma parte e dá para um filho. Na cultura judaica, o pai, mesmo ainda estando em vida, ele pode repartir os seus bens entre os filhos. Por exemplo, Abraão, depois que ficou viúvo, ele pegou a tua parte e deu toda para Isaac. Em Atos dos Apóstolos, vai dizer que todos vendiam a tua propriedade, as tuas fazendas, e levavam até o altar para as pessoas necessitadas, que precisavam de ajuda. E esse texto vai dizer que o filho mais novo, ele conhecia as leis, ele sabia que tinha uma riqueza em tuas mãos. Mas Jesus fala essa parábola sobre que ele pega todos os seus bens,
a metade da fazenda que o pai que dá na mão dele, e ele vai para um país muito distante. O texto vai dizer que ele começa a gastar o dinheiro, começa a gastar, mas ele esquece que o dinheiro ia acabar, e o pai no mesmo lugar esperando o filho. O que me chama a atenção nesse texto, quando o pai ele não vende a fazenda e fica no mesmo lugar, e ele vai. O pai, ele sempre está no mesmo lugar. O pai sempre está no trono sentado. O pai está no controle de tudo. O pai, ele tem o controle de tudo em tuas mãos. Mas olha só que sabedoria do pai. Ele pega a metade da tua fazenda, divide entre os dois e deixa ele ir. E ele vai. E o texto vai dizer que ele gasta. Chega um certo período, um certo momento, que a Bíblia vai dizer que o lugar começou a passar por um processo de fome. E ele já tinha gastado todo o seu dinheiro. E ele vai até um senhor, até um homem, e esse homem dá um trabalho para ele, para apacentar porcos. E ele vai para os campos, começa a apacentar. E o texto vai dizer que, quando ele começa a dar a comida para os porcos, ele sente vontade de comer aquela comida suja, imunda. Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas eu vou falar de novo. Eu não nasci num berço evangélico. Tenho um amigo meu que ele é um obreiro. Ele é nascido e criado na igreja. Uma certa vez eu perguntei a ele: alguma vez você já se afastou? Você já foi para o Egito? Já foi lá fora? Ele: Marcelo, eu nunca fui. Aí eu falei para ele assim: não queira ir, porque eu já fui do Egito. E Deus me tirou do Egito, me trouxe para a luz. Não sinta vontade de ir. Por quê? O Egito, ele é lugar de matar crente, de matar aquele que serve a Cristo. Por quê? Muitas das vezes tomamos atitude como esse filho pródigo, aí as consequências vêm. Preste atenção, o texto vai dizer que ele sentiu vontade de se alimentar com a comida dos porcos. Até então, ele para raciocinar, e ele fala para si mesmo: tantos trabalhadores o meu pai tem, e tem pão de abundância, e eu aqui perecendo? Não, vou me levantar. Quando ele fala vou me levantar, ele se levanta, porque muitas das vezes, quando você toma uma atitude de você querer ir até o Egito e querer se afastar da presença do Senhor, você fica fraco, sem força. Mas tem um Deus que levanta o caído. Tem um Deus que cura. Foi para isso que Jesus veio. Jesus, ele sentava no meio dos pecadores, dos fariseus, e falava: quem é esse que senta no meio dos pecadores? Mas Jesus fala: os são não necessita de médico, mas sim os doentes. Eu era doente, você era doente. Você hoje está na luz, está na presença do Pai. E ele levanta, ele toma uma atitude que muitas das vezes nós temos que tomar verdadeiramente.
Porque quando Jesus fala essa parábola, essa história, ela mexe comigo, porque eu estou dentro da casa de Deus. Tem muitos dentro da casa que estão indo lá fora. E eu comecei a raciocinar. Porque Jesus, quando estava falando, essa parábola ele estava falando para o povo judeu. Estava reunido diante dele. E quando eu falei aqui, Jesus fala uma palavra, essa palavra ela entra dentro da gente. Assim foi quando eu aceitei Jesus. A palavra entrou dentro de mim e mudou o meu ser. Quando ele levantou e falou: vou me levantar e vou voltar para o meu pai, vou pedir perdão a ele e vou voltar para casa, porque essa vida não é minha. Eu errei, pequei, errei, mas eu vou consertar. E ele volta para casa, se levanta e volta para casa. E o texto vai dizer que o pai avista ele de longe, quando ele estava indo ao caminho do pai. O pai vê ele de longe. O texto vai dizer que o pai corre até a presença dele, abraça ele, beija ele, aleluia, xarabanduribi, andai. Manda botar um anel, manda trocar tuas vestes, manda botar uma sandália, alá, xarabanduribi, andai. É assim que Deus vai fazer contigo. É assim que Ele vai fazer comigo. O inferno, querendo ou não, Ele faz. O Pai sempre está presente. O Pai sempre está no trono. O Pai sempre está no controle. Muda as vestes do meu filho e vamos matar um bezerro gordo e vamos festejar e alegrar, porque este meu filho estava morto e reviveu. O texto vai dizer que o pai manda matar um bezerro gordo. Esse bezerro já estava esperando ele. Quando ele saiu, o pai já sabia que ele ia voltar. E Deus falou muito forte no meu coração. O pai manda matar um bezerro e se alegra. E ali ele começa a se alegrar. Assim é comigo e contigo, aquele que está perdido e aceita o Senhor Jesus como Salvador, porque a palavra do Senhor vai dizer que a festa no céu, os anjos se alegram, o céu se alegra pelo pecador que se arrepende. Mas tinha um porém. Acabei de falar aqui e falei sobre 2 filhos que eles tinham. O mais novo e o mais velho. O mais velho ele queria só ficar em casa. Tudo bem, ele tinha a cabeça no lugar. Mas quando ele chega do campo, ele vê aquela festa. Ele chega até a porta e vê aquela festa. Mas só que ele não queria entrar. E o que eu vejo nesse texto, nessa história que Jesus fala, narra para a gente a questão do filho mais velho. O filho mais velho, ele não saiu de casa, continuou ficando em casa. Ele não pegou a parte dele, porque quando o pai dá a parte, ele dá em dinheiro para o filho. Ele não dá fazenda. E o filho gasta todo o dinheiro e volta. Pode ver que o pai está no mesmo lugar com a tua fazenda. Ele está no mesmo lugar, ele não saiu, ele está no mesmo lugar. O pai continua ainda tendo a tua fazenda. E quando o filho mais velho, ele chega até a porta e ele vê aquela festa, ele manda chamar um servo e perguntar: o que está acontecendo aí? O servo vai dizer: o teu pai está fazendo uma festa. Ué, mas por quê? O teu irmão estava morto, reviveu.
o teu irmão voltou, e seu pai está fazendo uma festa, está alegre. E ele, o texto vai dizer que ele fica muito indignado, chateado, e chega para o pai e fala assim: pai, há tanto tempo eu estou contigo, você nunca matou um cabrito para me comemorar com os meus amigos. Vem este teu filho, que gasta a metade da tua fazenda com as meretrizes, com as prostitutas, gasta todo o teu dinheiro e volta, e o Senhor faz uma festa e manda matar um bezerro gordo. Algum texto vai dizer bezerro cevado. E o pai fala para ele assim: filho, tanto tempo tu estás comigo, e tudo que é meu é teu. Tu sabe, aquele teu irmão, olha só, quando ele fala o teu filho, ele fala aquele teu irmão estava morto e reviveu. Tem pessoas que estão mortas, estão revivendo. Muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, estamos praticamente sem direção. Mas a palavra de hoje é para as famílias. Deus está revivendo, está acendendo, está trazendo aquele que está fora, para dentro de casa. Quando ele fala, este teu filho, para Deus, não tem tamanho amor entre você e eu, não. Sabe por quê? Eu vou lá naquele texto, quando José ele teve o sonho, a Bíblia vai dizer que ele era o filho mais amado. Fizeram uma túnica para ele, o pai fez uma túnica para ele, e assim foi. Mas só que para Deus não tem isso. Mas preste atenção, ele tinha 12 filhos. Depois veio Benjamim. Benjamim também era o filho da tua velhice. Mas preste atenção, Deus revela o sonho para quem? Para José. Será que para Deus também ele amava mais José do que todos os filhos? Não. Para Deus não tem isso. A palavra do Senhor vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu filho para morrer por mim e por você. É por isso que estamos aqui hoje. E quando ele fala, esse teu filho gastou toda a tua riqueza. Quando ele fala, o teu irmão estava morto, reviveu. Eu tinha que fazer isso, se alegrar. Por quê? Quando um pecador se arrepende, no céu tem alegria. E eu tinha que fazer isso. Eu tinha que mudar, eu tinha que mudar a aparência dele, eu tinha que dar uma sandália, eu tinha que dar um anel, eu tinha que dar uma veste, eu tinha que fazer, porque eu amo meu filho. E também te amo, falou para ele. Mas o filho mais velho, ele tinha um problema de não perdoar. O texto está bem claro. Ele fica muito zangado. E ele fala para o pai dessa maneira. E o pai fala para ele: meu filho, tu sempre estás comigo. E o pai convida ele para entrar, mas ele não quer entrar. Às vezes, nós estamos dentro da igreja, esquecemos de perdoar o nosso irmão. Às vezes, estamos dentro da igreja, esquecemos que o irmão ele precisa de um abraço, precisa de uma palavra. E essa história, essa parábola, vai dizer que era um pai que tinha 2 filhos. E quem tem filho aqui sabe como é que é. Minha esposa falou aqui sobre criança. Nós estamos vivendo numa geração que o inferno está investindo para acabar com as famílias, principalmente com as famílias. Principalmente com as famílias. Uma certa vez eu estava com a minha esposa, a minha filha, tomando café da manhã na mesa. E eu e minha esposa começa a conversar, que a gente gosta de falar da palavra. Às vezes nós começamos a conversar sobre a palavra, e a minha filha fica só escutando. Ela vai fazer 11 anos agora em novembro, dia 2. E às vezes ela se mete na nossa conversa, achando que sabe de alguma coisa.
E eu paro, eu fico só quieto. A mãe fala mais. E eu fico só escutando, pai isso, pai aquilo, pai isso. Eu falei, como é que pode? Está começando a viver agora. Não sabe da onde que Jesus me tirou, da onde que eu saí. Ninguém sabe aqui, ninguém sabe. Só eu e ele sabe da onde que ele me tirou. E quando eu ouvi ela falando, eu falava, filha, fica tranquila, papai sabe o que está falando. Ela é isso, é aquilo, é aquilo. Assim foi como esse filho pródigo. Ele achava que estava fazendo a coisa certa. E hoje, nesse tempo, nessa juventude, eu achei lindo esse jovem aqui chegar aqui na frente e falar isso. Eu já estou orando por um varão para minha filha. E tenho certeza que ele vai vir. Um homem de Deus. E quando eu vi esses dois jovens aqui falando, eu lembrei da minha juventude, da onde que eu saí. Eu já falei aqui, com 12 anos de idade eu estava morando na casa dos outros de favor. E eu não tive esse privilégio de conhecer a Cristo na minha juventude. Como eu queria, e só Ele sabe como eu queria. Como eu queria que Ele fizesse na minha vida o que Ele fez agora, no passado. Mas tudo está no controle dEle. Eclesiastes 3:3 fala, é o tempo certo, é o momento certo que Ele vai te abençoar, é o momento certo que Ele vai abrir as portas, é no momento certo que Ele vai te curar, é no momento certo que Ele vai libertar, é no momento certo, não é o teu tempo, é o tempo do Senhor. E eu fico muito feliz de Deus me dar essa palavra, porque quando Jesus ele fala essa parábola, ele está falando dele mesmo, como o Pai é, como Ele é. Ele falou para os discípulos queriam ver o Pai, e Ele falou, tanto tempo estou contigo, olhando para mim você está vendo o Pai. O Pai está em mim, eu estou no Pai. E o Pai é o nosso Pai eterno. E esse texto fala muito, foi o que eu te falei, questão de família. Ele era um pai. Que nesta noite, eu e você, quem é pai, e quem é filho também, não queira tomar essa atitude como esse filho tomou. E nesta noite é noite de salvação, é noite de filho que está afastado voltar. Essa noite é noite do filho pródigo voltar para casa.